Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você por aqui. E espero que Deus esteja falando com você, falando ao seu coração, falando as verdades da palavra dele aqui no nosso meio. Queridos, nós estamos na nossa série DNA. Todos os meses de janeiro, na nossa comunidade, a gente relembra da nossa visão, dos pontos que para nós, como Igreja do Calvário, são, ou pelo menos deveriam ser a marca da nossa igreja, né? Os pontos principais da nossa comunidade. E nesse mês nós já falamos sobre como nós somos chamados à adoração, a relacionamentos saudáveis, e é um testemunho vivo e sólido. Nós vimos isso domingo passado. E hoje nós vamos ver como nós somos chamados para misericórdia, para sermos atuantes socialmente. É o último ponto da nossa visão, naquilo que nós somos capacitados. A gente vai ver como Deus está nos chamando pessoalmente e como comunidade para a justiça e para a misericórdia. Para olhar para o mundo lá fora e sermos movidos em compaixão pelas desigualdades, pelos problemas e pelas dores dos marginalizados. Eu acho que está sobrando um pouco de microfonia aqui na frente, ou é impressão minha? Fechou? Ei. Isso. Muito obrigado, Letícia. Agradeço a Letícia que ela está fazendo isso. Obrigado, Letícia. Para isso eu gostaria de expor então para vocês, e com a ajuda do Espírito Santo, uma das parábolas mais famosas de Jesus. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vou pedir para o pessoal da luz também dar uma moral para quem... Isso. Agradeço a Milena agora, gente. Obrigado, Milena. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você não tiver uma Bíblia, vai estar projetado aqui atrás de mim, para você poder acompanhar. Se você está do lado de uma pessoa que não tem Bíblia, e você tem, só abrir a Bíblia. Aqui, ó, vem comigo aqui, lê comigo aqui. E a gente vai ler Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Ele diz assim o texto: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como que você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem no seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa é a famosa parábola do bom samaritano. Tem hospitais com esse nome, o bom samaritano. Tem ONGs com esse nome, o bom samaritano. Mas hoje nós vamos olhar para ela mais atentamente. O texto começa com um especialista da lei
um intérprete da lei de Moisés, um perito, um doutor da lei, provavelmente está na sua versão. Alguém que estudava e sabia bastante da religião, dos costumes dos judeus. Não só os que escreveu Moisés, como tudo aquilo que foi adicionado posteriormente pelas classes religiosas judaicas. Esse homem que Jesus está falando fazia parte de toda a classe religiosa que cercava Israel naquele tempo. Fariseu, saduceu, os escribas, etc. A maioria das pessoas provavelmente já sabe um pouco sobre esses religiosos. Se você não sabe, essa galerinha, eles insistiam na estrita obediência às leis de Deus. Eles foram adicionando leis e mais leis nas pessoas, nos códigos, acima daquelas que Deus já havia determinado. Além disso, essas pessoas, esses homens, eles sempre pareciam estar prontos para criticar os outros por não cumprirem as leis. E muitas vezes desprezavam os pecadores, aqueles que estão lá fora, aqueles que não demonstram no interesse a lei de Deus. Não só isso, eles também pensavam que eles poderiam corresponder aos padrões da lei, mantendo todas as regras externas. Eles achavam, eu consigo obedecer à lei. E esse homem, alguém dessa galera, chega para Jesus e quer colocar Jesus à prova. Quer testar Jesus. Quer pegar Jesus em alguma falha. Quer saber se Jesus vai blasfemar. Ou então, ver se Jesus vai falar alguma coisa contra a lei. É a chance dele. E esse não é o primeiro teste que Jesus é colocado por gente como esse cara. Isso acontece porque é importante a gente olhar o contexto. Jesus era alguém muito mal visto pelos religiosos. Por gente igual a gente, da igreja. Se a gente fosse contextualizar, Jesus seria mal visto por gente da igreja. Ele era muito mal visto. Especialmente por quem ele andava. Isso era uma coisa assim, terrível. A gente não gosta de Jesus por quem ele anda. Eles provavelmente tinham aquele ditado que a gente fala, né? Me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. As pessoas deviam falar isso de Jesus, porque Jesus andava com os mais necessitados daquele tempo. Ele andava com os piores. Ou como o próprio Lucas, evangelista, nos conta em alguma outra parte do seu evangelho, que Jesus era o amigo dos pecadores. Ele era amigo dos párias da sociedade judaica. Ou seja, os gentios, os cobradores de impostos, as prostitutas, os beberrões, os doentes, os leprosos, os pobres, as mulheres, os samaritanos. Era com essa galera que Jesus andava. E duas perguntas caracterizam esse teste que esse homem está fazendo para Jesus. A primeira está no versículo 25. Quando ele chega até Jesus e pergunta, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta também. No versículo 26, Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Jesus responde com isso. Aquele homem era um homem habilidoso na lei. E ele respondeu. E ele resumiu o ensinamento da lei. Olha, a lei diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Ele resumiu as 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos. E esse era um pensamento comum sobre a lei de Moisés. Esse era o resumo. E não era errado, porque Jesus diz, está correto. Mas Jesus responde a ele de uma forma muito impressionante no versículo 28. Jesus diz, faça isso e você viverá. E aqui é importante dar atenção para isso, porque muitas pessoas entendem errado esse versículo. O que Jesus está fazendo aqui é respondendo na mesma moeda daquelas pessoas. É como se agora o homem estivesse no teste. Jesus colocou esse homem no teste. E como a pergunta era sobre herdar a salvação, muitas pessoas pensam que quando Jesus diz assim, para ele ir e fazer e ele vai estar vivo, ou seja, vai estar salvo, as pessoas pensam que Jesus está falando como alguém pode ser salvo por cumprir a lei, ou obedecer um modelo de regras. As pessoas pensam, então é só isso, então é obedecer mesmo e vou para o céu.
Mas quando a gente vai mais fundo na argumentação de Jesus, é o oposto que ele está querendo demonstrar. Quando Jesus diz para aquele homem, faça isso e você vai viver, ele não está dizendo que você pode ir para o céu sendo perfeito, obedecendo alguma coisa. O que ele está fazendo é usar a declaração daquele homem sobre a lei e querendo dizer, olha, já que a lei exige isso, já que você sabe que a lei exige isso, então faça. Não é isso que a lei exige? Então vai e faz. Vamos ver se você consegue. Jesus está apenas segurando um espelho para aquele homem, para que aquele homem possa ver a sua incapacidade, o seu pecado. Porque a verdade é que é impossível obedecer à lei de Deus. É impossível obedecer à lei de Deus de forma completa. E se você falhar em um ponto, você vai falhar em todos. É isso que a Bíblia diz. Ou você obedece perfeitamente, ou não. Jesus sabia que aquele homem nunca conseguiria obedecer à lei completamente. E ele queria que aquele homem visse isso também. Jesus estava insistindo para que aquele homem se visse como alguém incapaz, como alguém impotente, para então reconhecer a sua necessidade da graça. Era esse caminho que Jesus queria levar. Mas o texto continua. E o versículo 29 nos mostra que aquele homem resistiu a Jesus. E aí nós temos a segunda pergunta desse homem para Jesus. Versículo 29 diz, o homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aquele homem não conseguia reconhecer a pobreza moral dele. E o texto diz que ele queria justificar as suas ações. Ele não refletiu sobre a incapacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Os mandamentos que ele mesmo diz ser verdadeiros. Então ele quer agora tornar alcançável os requisitos. Quando ele faz a pergunta assim, quem é meu próximo? Ele quer uma resposta, por quê? Vai ser alcançável. Eu vou conseguir fazer. Ele acredita que ele pode cumprir algo. Ele acredita que ele é bom. Aquele homem está cheio de autojustiça. E para um judeu religioso como esse que está conversando com Jesus, existia uma hierarquia na sociedade. Primeiro e mais importante, os sacerdotes. Eles são os mais importantes. Em segundo lugar, vem os levitas. Depois, vem os judeus comuns, que estão indo no templo e obedecendo as regras que os sacerdotes estão vendo se eles estão obedecendo. E lá no final, você tem aqueles judeus que não obedeciam segundo os sacerdotes. E depois desses, você tem os samaritanos e os gentios. Os povos das outras nações. Assim era a hierarquia daquele povo. E isso estava tão arraigado na cultura, que até na sinagoga, no culto, quem lia primeiro era o sacerdote. Depois lia o levita. E se tivesse alguma leitura fora dos dois, no final seria uma pessoa comum. Um judeu comum. E é importante entender isso porque o homem está perguntando uma coisa aqui: até onde eu devo ir? Até onde as prioridades do amor na lei se estendem? Muitos de nós perguntam a mesma coisa. Até onde eu devo fazer? Até onde eu devo dar? Até onde eu devo ir com o meu amor? Outros de nós dizem aquela frase terrível: tudo tem limite, né? Cansei. Hashtag cansei. A pessoa bota no negócio. Eu tenho limite. Só eu que me dou. Só eu que entrego. As pessoas falam isso. E aí Jesus quer resolver esse problema. E ele é um contador de histórias. Ele começa a contar a história que a gente viu. E a história se passa na maior parte na estrada de Jericó. E a estrada de Jerusalém para Jericó não era muito fácil. Por quê? Jerusalém, ela fica quase a 1000 metros acima do nível do mar. É no alto, Jerusalém é no alto. E Jericó fica um pouco abaixo do nível do mar, uns 200 metros. Aí você pensa, poxa, deve ser uma serra bonita, né? Daqui para Petrópolis.
Não, queridos, a distância entre uma e a outra era uns 30 quilômetros só. Então você pensa quão íngreme era aquela estrada. E era cheia de rochas, cheia de pedras. A passagem não era fácil. Você botar aí no Google, aí não bota agora, mas se você botar depois no Google, nas imagens, você vai ver como que é. E era muito fácil ladrões se esconderem entre as pedras, esperando uma vítima. Não é à toa que esse caminho era chamado naquela época de caminho de sangue, de tão difícil que era aquela passagem. A história está acontecendo ali. E Jesus insere um problema. E qual é o problema? O problema é uma deficiência social, coisa do nosso tempo: criminalidade. Jesus conta a história, no versículo 30 ele diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram a roupa, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Coisa que se você ligar no jornal amanhã, comum. Ali está um homem caído, muito provavelmente um judeu. O homem é roubado, é ferido, ele é deixado para morrer e ele precisa de ajuda agora. Mas aí Jesus continua contando a história, no versículo 31 e 32, ele diz que por acaso descia também ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado. Ele atravessou a rua. E aí então veio um levita, Jesus está dizendo, e fazia o mesmo caminho. E ele viu o homem caído, mas atravessou e passou longe. Eu quero que você perceba aqui, porque nessa história, aqueles que estão no mais alto escalão da sociedade judaica passam pelo homem. Primeiro o sacerdote, depois um levita. Eles veem aquele homem ali, quer dizer, eles olham aquele homem ali, mas ignoram ele. Eles atravessam um para o outro lado. É igual quem já viu aqui, com certeza você já viu, aqueles experimentos sociais que vai dois atores e um ator começa a bater na menina, na mulher, e ninguém faz nada. Aqueles experimentos sociais que tem uma criança ali, e aí vem alguém e tenta pegar a criança, e as pessoas passam assim, ó. Já viu esses experimentos sociais? Já viu, irmão? Estou perguntando mesmo, já viram? Sim, né? É igual isso. A gente não precisa ser coisa não, mas talvez é aquela coisa que a gente fica, né, vendo tragédia o tempo todo num celular. Tem gente que ama ver bandido se ferrando. Tem gente que ama ver gente se ferrando. E a gente fica aqui, ó, passa horas ali, ó. E talvez a gente tenha muita coisa para julgar esses homens dois, o sacerdote e o levita. Mas calma, muito cuidado de primeira ao julgar esses dois homens, porque eles poderiam inventar algum tipo de desculpa. Se fosse você vendo alguém espancado, sabendo que um lugar é perigoso, o que você pensaria? Ih, os ladrões estão aqui ainda. Você meteria o pé. Eu também, vou apressar o meu passo, irmão. Ou então, aqueles homens estavam querendo cumprir a lei de Deus, porque a lei proibia de tocar num cadáver. Vai que esse homem está morto, eu vou ficar impuro se eu tocar nele. O problema é que isso não era coerente, queridos. Eles estavam descendo a estrada, saindo de Jerusalém. Eles não iam para o templo. Provavelmente eles estavam voltando do templo. Eles estavam voltando da adoração, de cantar, de louvar ao Senhor. Eles estavam voltando disso. O que mostra mais hipocrisia desses dois. Eles cantaram igual nós aqui. Eles louvaram igual a gente. E quando passaram por um necessitado, eles ignoraram. É importante lembrar também que o sacerdote e o levita tinham tarefas importantes naquela sociedade. O sacerdote, por exemplo, era aquele que analisava a saúde das pessoas do povo judeu. Ele que tocava os feridos. E era um especialista da lei também, e sem dúvida conhecia toda a lei. Inclusive a de Êxodo, capítulo 23, nos versículos 4 e 5, que ordenava que você tinha que ajudar o jumento do seu inimigo, se ele tivesse caído, se ele tivesse perdido, o jumento. Mas ele não estava disposto a ajudar um homem, um ser humano, pedindo ajuda. O levita era aquele que tinha a responsabilidade
de distribuir as esmolas aos pobres. Era aquele que tinha a responsabilidade do cuidado dos mais debilitados da nação. E era também líder da tribo, responsável pela liderança espiritual daquela nação. Ele conhecia a lei e também o que era exigido dele. E o que eles fizeram? Ambos ignoraram aquele homem ferido, caído na estrada. Mas o texto continua e o versículo 33 é surpreendente, irmãos. O versículo 33 começa dizendo assim, ó: então veio um samaritano. E eu queria parar aqui. Não sei se você sabe bem o que é isso. Os ouvintes ali perto de Jesus, porque Jesus está contando uma história, então tinha os discípulos, tinha alguém ali. Os ouvintes perto de Jesus, talvez nesse momento tenham levantado as sobrancelhas. Ou realmente tenham voltado as cabeças, porque talvez não tinham nem dando atenção, e voltaram a cabeça para certificar de estarem ouvindo certo o que Jesus está falando. É isso mesmo que ele está falando, um samaritano. Por quê? Porque nos dias de Jesus, queridos, os samaritanos eram desprezados. Eles eram desprezados pelos judeus. Porque a maioria dos judeus daquela região de Samaria, que era uma região, havia se casado com estrangeiros. Os samaritanos eram os mestiços odiados. Para um judeu daquele tempo, não havia algo como um bom samaritano. Não existe bom samaritano, todo samaritano é ruim. Para os judeus, os samaritanos eram ruins, eram considerados inferiores. Eles eram mal vistos, pecadores. E Jesus se surpreende muito ao incluir um samaritano nessa história. Mas nada é mais surpreendente do que o que o samaritano faz. A continuação da história, Jesus diz que veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos, com óleo e vinhos enfaixou. Depois colocou o homem no seu jumento e o levou até a hospedaria mais próxima. E cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: olha, cuida desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei quando voltar. Esse samaritano foi quem fez alguma coisa pelo homem caído. O que nós poderíamos esperar disso? Era esperado que o samaritano olhasse para aquele judeu caído, o seu inimigo, quem o destratou por anos. Pensa no seu pior inimigo, espero que você não tenha nenhum. Se você tem um inimigo, faz dele teu amigo. Meu conselho para você. Mas pense numa pessoa ruim, que te destratou. Aquela pessoa, pensa naquela vez que aquele atendente, não sei se foi teu pai, tua mãe, tua vida, aquela pessoa que te destratou por anos, que sempre te considerou inferior, está caído agora, está no chão. O samaritano poderia ter passado por aquilo ali direto, ter cuspido no chão, ter dito aí, bem feito. Mas foi exatamente o samaritano que fez algo por aquele homem. Eu gostaria de olhar com você junto para as ações desse samaritano, a gente tirar algumas lições disso. Em primeiro lugar, o texto diz que o samaritano viu o homem caído. Ele viu, ele não olhou, ele viu. E para realmente vermos uma pessoa, nós precisamos ir mais perto. Mesmo que de primeira a gente veja só a humanidade compartilhada. Olhar nos olhos e ver. E vamos ser honestos, queridos. Ninguém gosta de encarar o mal no mundo lá fora. A gente vive cercado de miséria, de doença, de morte. Mas a gente escolhe fingir que não vemos, só para manter a nossa paz interior. A gente passa apressado pelo mendigo, pelo pobre, pelo caído que nos aborda na calçada, na rua. A gente sobe o vidro do carro sem pensar 2 vezes. Quando a gente dá uma esmola, muitas vezes é só para a gente se livrar da nossa perturbação, não é por amor. Essas pessoas nos incomodam. Mas você já tentou se enxergar no lugar delas?
Você já parou para pensar em algum momento quanto há em você deles e o quanto deles há em você? Você já parou para pensar? Quando a gente olha para alguém caído na rua, para alguém que está sofrendo, para alguém que não tem comida em casa, para alguém que está na beira da morte, o que a gente vê é apenas uma aparência, queridos. Uma pessoa suja, com roupas rasgadas, pedindo alguma coisa, uma comida, um dinheiro, qualquer coisa. Talvez seja para comer mesmo, talvez seja para usar drogas. A gente só vê isso, mas nós não enxergamos o que está por trás. Nós não vemos os sonhos, as lutas, os fracassos, as escolhas erradas, as escolhas certas, as alegrias daquela pessoa. Mas se fosse você ali, com a sua vida reduzida a um pedaço de papelão, você veria tudo isso. Você lembraria dos seus sonhos, você lembraria dos seus fracassos, você lembraria dos projetos que um dia você teve, mas foram abortados pelo mal. Você veria a sua vida estampada na calçada. E talvez você até pensaria nela. Você talvez escreveria alguma coisa sobre ela. Talvez só assim, quando nós nos enxergamos e vemos, é que a gente consegue ver além das aparências. Pense como é viver assim, sem ser visto. As pessoas te ignorando, sem nem olhar para você, sem nem olhar nos seus olhos. Ninguém para te dar para te dar um sorriso, para te dar um abraço. Ninguém. Alguns dias você não está esperando por comida, você só quer companhia. Você só quer alguém que fale com você. Você só quer alguém que te trate como um ser humano. E quando isso acontece, você não quer que a pessoa vá embora. A solidão é tão pesada que você se pega falando sozinho, só para lembrar do som da sua própria voz. É por isso que a gente vai falar com as pessoas malucas na rua, elas estão falando sem parar. Mas nós não temos ouvidos para ouvir. Eu me lembro de uma vez, queridos, as pessoas costumam contar vitórias aqui, né? Testemunho maravilhoso, as coisas boas que elas têm, né? Eu só conto problema meu. Só conto derrota minha. Tem uma vez, irmãos, que eu guardo isso até hoje. Tem uma vez que eu estava na minha terra natal, no lugar onde eu nasci, morei. E eu era muito cedo pela manhã, era umas 5 da manhã, e eu acordei, não sei porquê, fui na padaria. E quando eu entrei na padaria, tinha uma pessoa sentada lá no fundo. E essa pessoa é uma pessoa famosa da minha cidade. Alguém famoso por ser entregue a qualquer tipo de problema. Drogas, prostituição, coisas terríveis assim. E eu entrei na padaria e a pessoa estava sentada lá. E essa pessoa me conhece desde criança. E a primeira coisa que eu fiz foi: me dá R$2 de pão aí, por favor. E eu nem olhei para lá. Eu só queria o meu pão. Quando eu peguei meu pão, estava saindo. A pessoa falou assim: ô João, tudo bem, meu filho? Porque é mais velho que eu. Bem lelé da cuca devia estar muito cheirada. Passou a noite toda fazendo besteira essa mulher. Ô João, tudo bem, meu filho? Eu fiz exatamente assim, ó. Tudo bem? E quando eu cheguei no meio do caminho, irmãos, uma coisa veio no meu coração naquele dia. Você não olhou nos olhos dela. Você não foi capaz de olhar os olhos dela. Eu não sei por que eu comprei o pão, porque eu não consegui comer mais nada naquele dia. As pessoas estão diante da gente, nós não olhamos nos olhos. Mas aquele samaritano viu. Ele viu o necessitado. Em segundo lugar, o samaritano teve compaixão. O sacerdote e o levita não pararam, apesar dos muitos e muitos mandamentos bíblicos que falavam sobre como ajudar um compatriota. Olha o judeu ali, mas eles não pararam. Mas ninguém espera que o samaritano seja misericordioso. A história do samaritano é muito ruim. Ele não tinha obrigação nenhuma de parar e ajudar. Nenhuma lei.
Ele não tinha nenhum acordo social, ele não tinha nenhum mandato religioso. A igreja não tinha falado nada para ele não, gente. Que obrigava ele a prestar um serviço por alguém que estava caído. Ele poderia continuar andando, mas ele para. Por quê? O versículo 33 nos diz que ele foi movido por compaixão. Essa é a grande motivação. Isso é o crucial dessa história. Muitos fazem porque sentem culpa. Outros fazem porque querem ir para o céu. Outros fazem porque acreditam que aquilo ali vai fazer deles melhores. Outros fazem para serem vistos e tiram fotos por aí. Mas o chamado não é para você fazer apenas. O chamado é para uma mudança do coração, onde a compaixão começa a te dominar, onde a compaixão começa a te definir, te controlar, te guiar. Não é algo externo, é algo interno. É muito fácil eu me envolver com projetos sociais, mas aqui dentro não ser mudado. Compaixão é um movimento interior. E o texto diz que aquele homem teve compaixão. Em terceiro lugar, o texto nos diz que o samaritano foi até ele. O samaritano se aproximou. O sacerdote, o levita, presença física. O samaritano foi um amigo. E deixa eu te falar uma coisa, em circunstâncias adversas, você sabe muito bem disso. Nada nos supre mais fisicamente do que um amigo. Alguém próximo, calor humano, um intercessor, aquela presença física, a aproximação. Nada. O samaritano chegou perto. Ele não deixou que as suposições dele o atrapalhassem. Fez por merecer. Cada um faz suas escolhas, as pessoas falam. Cada um faz suas escolhas e se vira com as escolhas. O samaritano não pensou disso. Ele fez uma escolha intencional de ir e dividir o espaço e o tempo com aquele homem ferido. Apesar das suposições que poderiam fazer desse samaritano fazer outra coisa. Agora repare que as primeiras coisas que o samaritano faz não envolvem dinheiro. Não envolvem ações impulsivas de, esse homem está precisando, vou botar uma moedinha aqui, talvez ele seja um mendigo. Já pensou? Que se ele estivesse descendo na hora lá, eu vi um homem cair, deve ser um mendigo, jogar uma moedinha e continuar andando. Mas as ações desse homem não é isso em primeiro lugar. Ele viu, ele teve compaixão e se aproximou. Antes de tudo, o que o samaritano ofereceu foi uma humanidade misericordiosa e compassiva. Irmãos, a gente compra bala, a gente dá moedinha que está sobrando no carro. A gente compra o chocolate que está sendo vendido quando as pessoas nos importunam. Não é isso que a gente pensa quando nós estamos comendo nas lanchonetes? A gente compra um arroz, etc. Mas nós não sabemos o nome deles. Nós não sabemos os seus nomes. Nós nem perguntamos. A gente faz às vezes uma doação para uma causa nobre. Opa, Rio Grande do Sul. Para pacificar a nossa consciência. Mas a gente nunca se envolve. A gente não tem coragem de se envolver. A gente dá. Porque dá, né? A maior necessidade de quem está sofrendo, queridos, não é comida, não. A maior necessidade de quem está sofrendo não é roupa limpa, não. A maior necessidade de quem está sofrendo é ser tratado como um humano. Como alguém. E é exatamente isso que a nossa caridade tem deixado de lado. Isso é tão significativo, porque você deve se mover em direção às pessoas, para amar, para construir relacionamentos. E isso não acontece simplesmente, pode ficar tranquilo, porque isso não é natural não é simples assim não é conveniente também não. O samaritano está se movendo em direção a alguém que o desprezaria. Se aquele homem estivesse consciente, desprezaria o samaritano. Alguém que não faria o mesmo se a situação fosse a contrária. Mas ele vai.
Talvez não seja isso que Jesus diz naquele famoso sermão: amem os seus inimigos. Quando você sente que não tem relacionamentos profundos com os outros, queridos, porque a gente não está falando só de pobre, a gente está falando de necessitados. E às vezes você é um necessitado. Às vezes a pessoa que está do seu lado é um necessitado. Quando a gente se sente que não tem relacionamento profundo com as pessoas, talvez seja porque você está esperando alguma coisa acontecer com você. Talvez você está esperando que algo aconteça milagrosamente. Você está esperando que alguém se mova na sua direção. Você quer que as coisas resolvam para você. O que Deus está falando, queridos, é que talvez você precise tomar iniciativa e se mover em direção às pessoas. Se coloque na posição daquele homem que está ferido e caído. O que você sentiria? Pensa rapidinho aí. O que você sentiria se alguém que você odeia, ou que você se sente desconfortável, aquela pessoa ruim, difícil, viesse até você, caído, e cuidasse de você? O que você sentiria? Antes de tudo, antes de qualquer ação impossível, a gente precisa ver, ter compaixão e se aproximar. E então continuar a ação, porque isso continua, assim como o samaritano. O texto diz que o samaritano tratou dos seus ferimentos, dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho, e os enfaixou. O samaritano cuidou daquele homem caído. Ele encostou nele. Ele tratou as feridas, carne com carne, coração com coração. Nosso mundo é cheio de pessoas feridas, queridos. Não seja iludido. A menor parte do nosso mundo não tem problemas. 0,00001% do nosso mundo tem uma vida boa. Todo o resto é cheio de problemas. O nosso mundo é cheio de pessoas feridas. Essa sala está cheia de pessoas feridas. Feridas emocionais, feridas físicas. Eu tenho as minhas feridas. Onde a nossa compaixão tem nos levado? A curar essas feridas? A tocar essas feridas? E o texto continua dizendo que o samaritano depois... Oh, que bom, né? Porque pode... É interessante quando Jesus está contando a história, porque você pensa assim: opa, caramba, já fez muita coisa, né? E provavelmente ele vai terminar a história agora, né? Curou, vai embora. Não, o texto diz que depois ele colocou o homem no seu jumento, levou a um hotel e cuidou dele lá. E no dia seguinte foi até o dono do hotel e diz: ó, cuida desse homem aí. E se ele gastar mais, ó, eu venho aqui e pago a diferença quando eu voltar. Ou seja, o samaritano gastou com o homem ferido. Isso custou para ele. Mas parece que o samaritano não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o que ele gastou. E me parece também que ele não teve tempo para ver a planilha financeira dele não, tá? Não me parece que ele foi lá e deu uma procurada. Deixa eu procurar minha planilha financeira aqui, o quanto por cento eu posso ajudar nessa situação, hein? Ele não está preocupado com isso. Ele foi lá e deu o dinheiro. Porque um efeito importante que o Evangelho da Graça faz com a gente é que a pessoa se torna extremamente generosa. Você não é generoso, irmão? Provavelmente o Evangelho nunca te alcançou. Você dá as sobras? A última coisa é o reino de Deus? Desculpa. Reveja a tua vida, porque provavelmente o Evangelho não te alcançou. Porque um ponto fundamental do Evangelho da Graça é fazer as pessoas serem generosas, porque Jesus é assim. O lema da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele não deu as sobras, ele não deu um anjo, ele não deu 10%, ele deu o único filho. O samaritano colocou aquele homem no próprio jumento. Pensa nessa imagem, queridos. O homem estava caído, ele estava no jumento. O samaritano colocou ele no jumento. O que o samaritano fez? Foi andando. Ele foi andando. A gente não dá carona.
Ele levou o homem ferido para um hotel e ele reservou um tempo para cuidar daquele homem. Mas na nossa sociedade a gente está muito ocupado com a correria, né? A gente não tem tempo para estender a mão assim tão fácil, porque, né, eu tenho que ajudar, sabe? É muito corrido. O samaritano deu dinheiro para cuidar dele, não colocou limite enquanto ele gastaria para ver aquele homem de volta. Aquele homem de cuidado. É como se você estivesse dizendo, olha, para o dono do hotel aqui, toma aqui meu cartão de crédito. E aí você faz o que for preciso para cuidar dele, porque eu vou ter que ir ali rapidinho, depois eu volto. Toma aqui meu cartão de crédito. Eu acho que ele não pesquisou na planilha financeira dele se isso era possível. Veja as ações de cada personagem dessa história. Os ladrões pensaram, o que é seu é meu, então vou tomar para mim. O sacerdote e o levita pensaram, o que é meu, e eu não vou compartilhar. Mas o samaritano, querido, o samaritano pensou diferente. O samaritano pensou assim, o que é meu é seu, e eu vou compartilhar com você. Mas o que a gente vê hoje? A pobreza virou uma mina de ouro, queridos. Todo mundo é pai de pobre. A pobreza é uma mina de ouro. O pobre é a pessoa mais usada desse Brasil e nunca servida. E você sabe do que eu estou falando. Pelo menos eu sei, porque eu sou pobre demais, irmãos. Só quem sente a pobreza é quem está sem comida. Para os poderosos, para aqueles que falam de pobreza, a pobreza é só ideologia. Muitos falam de justiça social, mas vivem no luxo. Vivem com coisas que eles não precisam. E se você fazer uma faxina na tua casa, você vai ver muita coisa que você não precisa. Você não precisa ser um poderoso para isso. Essas pessoas discursam sobre o pobre para aparecer na capa de revistas, para serem eleitas, para levantar fundos milionários para suas ONGs e pagar as viagens de luxo para Portugal, para os Estados Unidos. Elas amam visitar o Vidigal, a Rocinha, elas visitam as favelas para tirar fotos, para criar as narrativas, mas elas voltam para as mansões em Copacabana, Leblon, Arpoador, Campo Grande. Olha, você pode até ter um iPhone. Qual o problema de ter um iPhone? Desde que você poste com ele o quanto você ajuda os pobres. Você não tem problema em gastar 14 mil reais com o celular. Ainda mais você que ganha um salário mínimo. O que é isso? Pessoas assim, queridos, elas não têm interesse nenhum em mudar a realidade dos necessitados. Porque no fundo é a pobreza que sustenta os privilégios deles. É você que sustenta o privilégio deles. Mas você ainda está bem. Pense nos mais pobres. São os mais pobres, aqueles que você não é, aqueles que você deveria servir, que estão sustentando os poderosos. Mas como Mateus diz aqui, né? Os poderosos irão cair. Queridos, a gente se preocupa com o nosso dinheiro. A gente dá as últimas coisas. A gente dá, como eu falei, a moeda que está ali, né? E quando não tem aquela moeda, não tenho. A gente tem dificuldade de trazer os alimentos para a igreja. Simone tem que ficar colocando no grupo, irmãos. A gente tem dificuldade com isso. E muitos, acredito que aqui não, mas nas igrejas por aí, quando ajudam com as piores marcas. Jamais eles colocariam aquele achocolatado na casa deles, mas, poxa, né? Para as pessoas, né? Com as migalhas que caem das suas mesas fartas. A gente não está procurando quem está ativamente necessitado. Nós não estamos procurando isso. A gente não faz essa pergunta nem para os nossos irmãos. Está tudo bem na sua casa? Você está precisando de alguma coisa? Nem para os nossos irmãos nós fazemos essa pergunta. Está tudo tranquilo lá? Sabe por que a gente não faz essa pergunta? A gente não faz essa pergunta, querido, porque a gente tem medo da pessoa dizer que não está, não. E a pessoa pediu uma coisa e a gente tem que gastar.
Vai que a pessoa diz que está sem comida, eu vou ter que dar dinheiro. O samaritano, nessa história, não ia ganhar nada materialmente com aquilo ali. Nada. Em vez disso, ele vai perder dinheiro e tempo. Mas a compaixão dele era maior do que isso. Muito maior. E a história então termina. E agora é a vez de Jesus perguntar e ensinar uma lição para aquele doutor da lei, aquele especialista da lei, cheio de autojustiça, e para nós também nessa noite. O versículo 36 em diante diz que Jesus perguntou, né? Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Jesus que pergunta agora. É Jesus que está perguntando: quem é o próximo? A resposta óbvia é que o samaritano provou ser o próximo daquele homem. E se você reparar, o especialista da lei nem responde que foi o samaritano. Ele não tem coragem de citar o samaritano. Ele responde: aquele que mostrou misericórdia com ele. Porque a dor de ser exposto é grande. É doído quando as nossas máscaras caem. Quando o especialista da lei perguntou: quem é o meu próximo? Ele estava perguntando quem e o quanto eu tenho que amar. Mas Jesus muda a pergunta e transforma o próximo no sujeito. Você é o próximo. Não é quem você tem que amar. Você é o amor. Você é o próximo da pessoa. Porque o amor, queridos, ele não pergunta até onde eu tenho que ir. Desculpa se você pergunta isso. O amor não pergunta até onde eu tenho que ir. O amor pergunta o que eu devo fazer. O que eu preciso fazer. Jesus, então, joga a ação para aqueles ouvintes e para nós nessa noite. Vá e faça o mesmo. O que significa? Em primeiro lugar, como a gente viu, Jesus não está nos dizendo que nós somos salvos se imitarmos o bom samaritano. Ele não está dizendo que a gente vai para o céu porque a gente fez boas obras. Pelo contrário, Jesus está humilhando aquele homem e está humilhando a gente também. Ele está humilhando, mostrando para aquele homem e para nós o amor que ele exige, para que então a gente possa receber o amor que ele oferece. Ele nos leva a ver a incapacidade de conseguir por si mesmos, a impossibilidade da gente amar verdadeiramente, e então correr para o único amor que funciona de verdade. Qual amor? O dele. Repare, queridos, que o especialista está perguntando o que eu devo fazer para entrar. Mas Jesus começa a dizer sobre alguém que já está lá dentro. Que já está do lado de dentro. Isso é muito importante de entender. O que Jesus está fazendo aqui é mostrar a diferença entre obras e frutos. Obras têm a ideia do que eu devo fazer para entrar. Mas fruto é o que você já faz, é o resultado de já estar do lado de dentro. E como é estar dentro do reino? Esse é o ponto de toda a Bíblia com relação à justiça e à misericórdia, com quem está sofrendo, com quem está necessitado. Biblicamente falando, queridos, como você trata quem está necessitado, os pobres, os desvalidos, os párias, não é um caminho que te leva ao céu, mas é um sinal que você já é de lá. Se você já pertence ao céu antes de tudo. São um sinal de que você foi salvo. São um resultado de ter sido encontrado por Deus. É isso que vai mostrar se o seu amor é genuíno ou só são palavras ao vento. A pergunta, quem é o meu próximo, é relevante naquela época e é hoje também. Aqueles que nós odiamos, aqueles que nos odeiam, são os nossos próximos. As pessoas mais difíceis que você conhece
são o seu próximo. As pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais difíceis, as mais sujas, as que mais sofrem. O estrangeiro, a mãe solteira, o divorciado, o esquerdista, o direitista, o lulista, o bolsonarista, o muçulmano, as prostitutas, o macumbeiro, os órfãos, as viúvas, os idosos, os abandonados, os travestis, os piores. Eles são o nosso próximo. E como nós lidamos com ele, é o sinal se a gente está dentro ou fora do reino de Deus. A verdade, queridos, é que nós estamos constantemente na estrada de Jericó. Nossa vida é uma estrada de Jericó. E a gente não consegue ver. Você já perguntou se alguém perto de você está precisando de algo? Pode ser alguém aqui dessa igreja. Pode ser a sua família. Pode ser o seu vizinho, você não está sabendo. Pode ser na sua rua. Pode ser quando você estiver indo para o seu trabalho. A misericórdia, queridos, não é algo que a gente faz só quando a gente tem tempo ou dinheiro sobrando. Biblicamente falando, misericórdia é algo essencial. Não é opcional. Não é adicional. É essencial. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 25, usa como critério de avaliação o que fizeram e o que não fizeram. Mateus capítulo 25 diz sobre o julgamento. E para uns ele diz, entrem. Para outros ele diz, se afastem. E o critério de avaliação de Jesus é, vocês me vestiram. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Entrem. Entrem. E a referência de Jesus é aos pequeninos desse mundo. E Jesus diz, quando vocês fizeram isso para os pequeninos, vocês fizeram a mim. Quando vocês fizeram isso para os necessitados, vocês fizeram a mim. Agora veja mais uma vez, não são essas obras que nos recomendam ao céu, mas são essas obras que dizem se o céu nos alcançou. A grande verdade é que alguns de nós que se dizem cristãos não vão ouvir as palavras de Cristo. Entrem, recebam o galardão. Muitos de nós construímos casas enormes, enquanto milhares de pessoas mal têm como se aquecer, mal têm roupas para se vestir do frio. Mas quer saber? Essas pessoas nunca entraram nas nossas casas. A gente sente pena delas de longe, mas elas não entram nas nossas casas. As nossas mesas, elas estão cheias de comida, carne. Olha as nossas ceias de Natal, as nossas ceias de fim de ano. Elas estão cheias de comida nas nossas mesas. E existem aqueles que não têm nem o que comer. Mas você já reparou? Aqueles que não têm o que comer, não vão comer nas nossas casas. Nós não convidamos eles para comer nas nossas ceias. Nós nem lembramos que a gente pode chamar uma pessoa que não comeu para as nossas ceias. A verdade é que a gente diz, Deus te abençoe, vai em paz. A gente diz, Jesus te ama. E achamos isso suficiente. Jesus te ama. Que Jesus ama, eu sei, querido. Que Jesus ama as pessoas, eu sei. A pergunta é se você ama. Você ama? Jesus diz, vai, faça o mesmo. E a gente está desobedecendo essa ordem. A pergunta é, a gente está obedecendo essa ordem pessoalmente e como igreja do Calvário? Por isso que é essencial olhar para o espelho e reconhecer a própria fragilidade. Era o que Jesus queria para aquele doutor da lei. E para nós, o reconhecimento da incapacidade. É o que Ele quer de nós, queridos. Agora, se o especialista está perguntando como eu entro, e Jesus está dizendo como é a aparência de alguém que já está dentro, então a gente só pode assumir uma coisa. Que aquele homem, aquele religioso está do lado de fora. E que ironia. Que ironia para aqueles que ignoraram isso. Aqueles que estão do lado de fora vão passar a eternidade como mendigos, como miseráveis.
Agora, como se entra então, é a questão de tudo. E aí que está a grande notícia. A resposta para a pergunta, o que torna uma igreja misericordiosa, ou a resposta para a pergunta, como eu entro no reino dos céus, não é a culpa. Eu poderia estar pregando aqui, irmãos, se sintam culpados porque eu estou falando aqui. Poderia manipular vocês com palavras aqui para vocês darem o maior dinheiro aqui para a gente. É o governo? Vamos esperar do governo, vamos esperar do Lula, que ajude as pessoas, a gente vai votar bem. Como que nós entramos? Como nós nos tornamos mais misericordiosos? O que nos torna assim é o poder do Evangelho. Só o Evangelho. E Jesus responde de uma forma muito sutil para aquele homem isso. Há uma analogia interessante para notar nessa parábola. Quem que estava na vala? Quem que estava na miséria? Um judeu. E o que foi preciso para o judeu sair daquela vala? Ele teve que confiar em uma pessoa desprezada por ele, para ajudá-lo. O samaritano, um pária, pagou o preço para tirar aquele homem da vala, da miséria. Quem mais foi desprezado por nós e pagou o preço para nos tirar da miséria do pecado, queridos? Cristo Jesus. E somente crendo nele que a gente pode mudar. Jesus é o verdadeiro misericordioso. Ele é quem foi até os homens e mulheres caídas na estrada como nós e nos viu. Teve compaixão de nós, se achegou a nós e curou as nossas feridas. É esse evangelho que nos alcança e nos transforma. Eu não sei se você sabe disso, e se você sabe eu vou repetir. Todos nós estávamos mortos. Ele não olhou para nenhuma característica sua e falou: olha, agora eu vou salvar esse cara. Não há nada em você que seja bom para Deus olhar para você e dizer: olha, eu vou dar misericórdia para essa pessoa. Você é que acredita que Deus está justificando seus atos. Mas Jesus não está justificando seus atos. Jesus é a sua justiça. Não há nada. Você pode se considerar o melhor cara do mundo. Você pode se considerar a mulher mais justa desse mundo. Nada te recomenda a Deus, a não ser Cristo. Todos nós estávamos mortos, perdidos e sem esperança no meio do caminho da estrada de Jericó ao inferno. Ainda assim, Jesus Cristo olhou para o mendigo que você é, para o miserável que você é e que eu sou, para as sujeiras que você tem, e não nos devia nada. Ele parou e Ele cuidou de nós, e Ele compartilhou as riquezas dele conosco e nos salvou. Quando a gente entende que nós somos como aquele homem abandonado, quando nós somos pobres e desamparados espiritualmente, isso transforma o nosso olhar para aqueles que estão sofrendo, para os marginalizados. Os becos e as vielas do Rio de Janeiro são realmente escuros. Eles são sujos. E são mesmo os lugares mais inseguros que alguém pode estar. Ali naqueles becos, muitas vezes estão aqueles que moram nas ruas, as pessoas que se prostituem, os traficantes, os desvalidos, aqueles que espreitam para fazer alguma maldade. Pessoas miseráveis, pessoas sujas. E quando elas não estão sujas, mas elas estão arrumadas com uma blusa que mostra o decote do peito, elas são sem esperança. Essas pessoas estão ali nesses becos. Elas vivem ali na escuridão. Elas habitam ali e elas estão esperando a vida passar e terminar ali. É o mundo delas. O seu mundo é o quê? Você sai, você vai na praia, você pega o seu carro. O mundo dessas pessoas é um beco. Elas vão ficar ali até morrer. Talvez essa seja a razão da gente passar pelos becos e apesar de ter tanta gente ali, a gente sempre achar que está vazio. A gente sempre achar que está morto. E o que a gente não percebe, porque a nossa hipocrisia não deixa a gente pensar, é que esses becos, essas vielas, são o nosso reflexo. O reflexo da humanidade.
O reflexo do nosso descuidado com o próximo, não somente com os das ruas, mas aqueles que moram dentro da nossa casa. O reflexo da angústia e da depressão que a gente desenvolve pela falta de sentido da vida, que faz com que a gente viva sem esperança, mesmo que a gente não fique num beco, mas que a gente esteja no conforto de um flat em frente ao mar. Esse é o reflexo. O reflexo da nossa prostituição. E nós não precisamos ficar nas esquinas. Nós só olhamos impuramente mesmo para as pessoas. É o reflexo do nosso descaso com as coisas que realmente valem a pena. A gente não precisa de roupa rasgada para isso, para mostrar que a gente está com descaso. É só a gente ir para um shopping e gastar tudo, com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente compra, e sermos consumistas. O reflexo dos nossos crimes, não necessariamente com armas ou facas. Talvez você nunca usou uma arma na vida, Deus me livre. Mas com certeza você já deferiu ira e ódio no trânsito, com os filhos, com a mulher. O reflexo dos nossos vícios, mesmo que a gente não use cachimbo. E sim, a mentira, a corrupção, a fofoca. Acima de tudo, os becos e as vielas do Rio de Janeiro são reflexo da nossa escuridão particular, da impossibilidade de vermos a luz por nós mesmos. Os becos, a violência, a corrupção do Rio de Janeiro são um reflexo de morte espiritual, de lugares que precisam de luz e vida. E adivinha quem tem luz e vida para dar? Adivinha? O Evangelho da Graça tem 2 efeitos, queridos, profundos sobre quem reconhece que, mesmo sendo inimigo de Deus, recebeu misericórdia. Primeiro, essa pessoa começa a sentir compaixão até pelos mais ingratos e difíceis de lidar. Quando um cristão vê prostitutas, quando um cristão vê alguém sofrendo, vê viciados, vê moradores de rua, vê necessitados, prisioneiros, refugiados, ele se vê neles. Mesmo que esse cristão tenha levado uma vida respeitável, ele sabe que espiritualmente ele era tão perdido quanto essas pessoas. Ele pensa, olha, eu não vivi as dificuldades dessas pessoas, que essas pessoas enfrentam, mas a minha condição diante de Deus era igual a delas. Nós não merecíamos ser alcançados por Jesus, mas o Evangelho da Graça traz consciência para nós disso. Então, se nós nos levantarmos como igreja, com misericórdia, para o mundo que está necessitado lá fora, as coisas irão mudar. Porque a misericórdia, queridos, tem um impacto muito profundo. Ela derrete os corações, ela aquece, ela elimina as objeções, ela faz com que até aqueles que rejeitam o Evangelho, esculacham o Evangelho, comecem a reconhecê-lo e respeitem o Evangelho. As nossas boas obras glorificam o Pai que está nos céus. As nossas obras de amor uns pelos outros são o nosso melhor argumento para defender a fé em Cristo. É isso que Jesus disse lá em João: nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Você quer saber como você quer ser um discípulo? Desenvolva amor. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. E eu espero mesmo que Deus faça um rebuliço na nossa mente, das vezes que a gente gastou com coisa que não precisava, das vezes que a gente passou e nem olhou, das vezes que nós nos achamos o baluarte da verdade, e como aquele homem que está conversando com Jesus, adoramos justificar as nossas ações. Eu não faço isso por causa disso, eu não dou por causa disso aqui. Eu espero mesmo que Deus faça um rebuliço na nossa mente. Então você vai ter um tempo para isso. Curva sua cabeça,
e fale com Deus. Se possível, peça perdão e peça para que o evangelho domine o seu coração. E você comece a ver os caídos, os miseráveis e os necessitados.